Olá, o Quer Saber está de volta e agora nós vamos fazer uma sequência refletindo sobre um tema que é um tema técnico, digamos assim, é um tema teórico também, de muito valor, de muita importância para os profissionais, mas também para os pais. Sempre que eu leio ou ouço essa expressão funções executivas, eu tenho na memória a voz da minha amiga, que é neuropsiquiatra no Rio de Janeiro, Isabela Salomão de Souza, porque a primeira vez que eu ouvi essa expressão funções executivas foi com a Isabela. Então, também fazer essa sequência de vídeos, falar sobre isso, é uma maneira de homenagear e agradecer a Isabela por ter me introduzido nesse tema que ampliou a minha visão, que facilitou, o meu estudo. Por quê? Eu tenho quase 41 anos de profissão, então muito do que se sabe sobre o funcionamento cerebral não se sabia durante o meu curso. E é graças a pessoas como a Isabela Salomão que eu fui me atualizando. Essas pessoas, óbvio que têm a minha maneira de ser, o meu interesse pela minha profissão, mas essas pessoas foram me ajudando a manter o encantamento, pelo conhecimento, pela aprendizagem, por acompanhar as mudanças do conhecimento, da ciência. Então são muitas homenagens, mas afetivamente a pessoa cuja voz eu ouço quando eu leio ou quando eu estudo funções executivas é a da Isabela Salomão de Souza. Então vamos lá, vamos conceituar funções executivas. Quem segue as orientadoras parentais, os psicólogos, os neuropsicólogos, os neurocientistas no Instagram, está lendo e ouvindo muito essa expressão funções executivas. Tá bom, mas o que é isso de fato? As funções executivas são as habilidades cognitivas necessárias para controlar e regular nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. Elas são processos, então não são coisas conseguidas de uma vez por todas, elas são processos que apoiam muitas atividades diárias, como planejamento, a flexibilidade do raciocínio, a capacidade de manter a atenção concentrada, a inibição de comportamentos que facilita a atenção, a concentração da atenção, e elas são um desenvolvimento contínuo, desde a primeira infância até a vida adulta. Elas se desenvolvem imensamente, muito mais na infância, mas elas continuam se desenvolvendo ao longo da pré-adolescência, da adolescência, e há estudiosos que falam que elas se desenvolvem até o início da terceira década da vida. Isso coincide com o que os neurocientistas têm falado ultimamente, que o nosso cérebro só completa o seu amadurecimento por volta dos 25 anos. Essa é a terceira década da nossa vida. De 0 a 10, uma década. 10 a 20, segunda década. 20 a 30, terceira década. Então, isso coincide com o que os neurocientistas têm falado. E o que tem de bom nessa conceituação é que o desenvolvimento das funções executivas interfere na aprendizagem escolar, no uso das capacidades cognitivas, mas também são preditores importantes de saúde e renda. Então, eles são importantes para a vida real das pessoas durante toda a vida.
E o legal é que essas habilidades, as funções executivas, em condições especiais, elas podem ser treinadas, aprendidas, ensinadas. Então, é sempre possível fazer alguma coisa para que esse processo se desenrole, aconteça na vida das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos adultos jovens. Isso é muito favorável, mas ao mesmo tempo isso traz para nós, profissionais, pais, uma grande responsabilidade, porque se há uma coisa que depende de ser trabalhada, quem tem que trabalhar somos nós. Isso é nossa responsabilidade. Alguns estudiosos dizem que as funções executivas podem ser divididas em 3 grandes grupos, em 3 grandes categorias de competências. Primeira, o autocontrole. É você resistir à tentação para fazer o que é certo. É você prestar atenção, concentrar-se, agir menos impulsivamente. Eu não sei se você se lembra, mas o Fantástico fez uma série de matérias, apresentou uma série sobre o desenvolvimento das funções executivas. Eu sinceramente não me lembro se eles usaram esse nome, mas tinha um exercício de que eles punham a criança numa mesinha, davam a ela um doce, um brigadeiro, um pirulito, alguma coisa, e falava assim: se você esperar, se você ficar aqui 5 minutos e não comer o doce, depois desse tempo você vai ganhar 2 doces. Algumas crianças esperavam, outras não. Algumas crianças mostravam pra gente claramente a dificuldade que elas tinham. Elas destampavam o potinho, olhavam, pensavam, tampavam de novo, respiravam fundo, tentando vencer. Porque elas estão em desenvolvimento. Essa função do autocontrole está sendo aprendida, treinada, ensinada. Então é difícil para ela resistir. E aí a gente viu as crianças que tinham mais autoconfiança, mais confiança no outro, de que o outro, o adulto, ia cumprir a promessa que fez, eram as crianças que resistiam mais. A segunda categoria de competência é a memória de trabalho. É manter no seu cérebro, na sua mente, lembranças de experiências que você já teve, de aprendizados que você já fez e conseguir acessá-los em algumas situações onde eles sejam necessários, úteis, para realizar tarefas, para relacionar temas, para fazer cálculos. É aquela famosa expressão: então quer dizer, quando você linka 2 temas que se apresentaram separadamente, mas que se relacionam. Então é quando a criança fala: então é por isso que acontece aquilo. Tem uma menininha que eu atendo, ela tem só 5 anos e ela é fascinada por umas bolinhas que são o globo terrestre. E ela falou outro dia assim para mim: eu gosto tanto dessa bolinha que dá vontade de morder, mas como não pode morder, então eu aperto. Então esse é o autocontrole e ao mesmo tempo é uma função de cognitiva, que ela sabe, ela aprendeu e ela usa essa aprendizada, ela sabe que aquilo não é de comer, então ela não morde, mas é difícil se controlar. E ela faz perguntas. Outro dia ela me pediu para achar a Suíça. E quanto que a Suíça está longe do Brasil? E por que ela me pediu para achar a Suíça? Depois a mãe me explicou. Porque alguém que ela conhece está na Suíça. Então isso é memória de trabalho. Na cabeça dela, ela está tecendo uma imagem, um raciocínio a respeito de viagem, distância, tempo,
e aí localização. E ela me pediu para mostrar no mapa onde estava a Suíça e ver como que é longe. E ela perguntou por onde que passa para ir para a Suíça, quer dizer, qual é o caminho? E aí eu mostrei o que eu acho que provavelmente é a rota, mas olha quanta coisa essa criança está colocando na sua memória de trabalho. Isso pode ser muito útil para ela na vida adulta, né? E a terceira grande categoria é a flexibilidade cognitiva, que é ser capaz de usar o pensamento criativo, flexibilizar para se adaptar às mudanças, para pensar fora da caixa. Nós, adultos, já observamos em muitos contemporâneos nossos essa dificuldade de flexibilizar. São aquelas pessoas que a gente fala, mas fulano é muito cabeça dura, fulano é muito turrão, está provado, está demonstrado e ele não abre mão. E ele não consegue pensar de outra maneira. E às vezes não consegue usar a memória de trabalho, fazer os links. Às vezes isso é momentâneo, né? Às vezes é naquele momento que a emoção interfere enormemente e você não consegue utilizar racionalmente, né, as suas funções cognitivas. E aí eu me lembro de um episódio que a gente teve numa pensão que eu morei. Nós éramos 15 pensionistas, naturalmente alguns mais ligados, e aí um dia a gente teve uma discussão, gente, mas essa discussão demorou tempos, que uma das meninas falava, não sei por que a gente chegou a isso, mas uma das meninas falava assim, o Maracanã até pode ser o maior estádio da América Latina, mas do Brasil não é. E a gente falava, pensa no que você está falando, o Brasil está dentro da América Latina, como ele é o maior da América Latina sem ser o maior do Brasil? Não sei, mas é. E ela não conseguia pensar, porque ela estava tomada por uma grande emoção, que era provavelmente alguma zoação, que a gente fazia muitas, e ela ficou defendendo esse ponto de vista completamente irracional, embora ela fosse uma pessoa inteligente, capaz. Mas naquele momento, tomada por uma grande emoção, ela não conseguia flexibilizar o pensamento dela, a postura que ela tinha tomado. Então, todos nós corremos o risco de sermos inflexíveis em algumas situações, mas nós precisamos treinar a nossa flexibilidade para que a gente consiga pensar fora da caixa, arranjar soluções quando as coisas se apresentam de maneira diferente do que esperávamos. E quais não são, né? Quantas não são as situações em que isso acontece, em que a gente estava pensando que seria de um jeito e é de outro, e a gente precisa se virar. Alguns estudiosos também fazem uma distinção entre componentes frios e quentes das funções executivas. Eles chamam componentes frios os que são estritamente cognitivos, como por exemplo, cálculos, conta, matemática, aritmética. E quentes, aquelas situações, aqueles componentes que envolvem as emoções. Mas nem todos os teóricos usam essa distinção de quente e frio, até porque uma emoção, como nesse caso aí que eu falei do Maracanã, interfere, né? Um componente quente interfere no frio e vice-versa. Então, como é que se desenvolvem as funções executivas? Já que a gente pode trabalhar, treinar, a gente vai treinar com base em quê? Como elas se desenvolvem? Então, o desenvolvimento do potencial máximo das funções executivas é um processo que exige muito tempo e esforço, porque ele depende do amadurecimento do córtex pré-frontal. E esse amadurecimento é lento. Lembra do que eu falei lá no início, que os neurocientistas estão chegando à conclusão de que o cérebro
completa o seu amadurecimento por volta dos 25 anos. Compreender exatamente como o córtex pré-frontal contribui para o progresso, para o desenvolvimento das funções executivas é um grande desafio. A gente precisa entender o que é o córtex pré-frontal. Córtex é a parte mais especializada, mais nobre do nosso cérebro. E o pré-frontal é esse que está aqui, na frente da nossa cabeça, né? Na nossa testa, que está dentro, né, da nossa cabeça, aqui na direção da nossa testa. Ele é importante para a autorregulação dos comportamentos, ele se desenvolve gradualmente e isso explica por que para uma criança é tão difícil interromper uma atividade e passar para outra. Por que a criança faz, entre aspas, pirraça, quando você quer que ela pare imediatamente uma coisa e faça outra? Porque ela não consegue, porque ela não tem maturidade neurológica para parar uma coisa e começar outra assim, no clique. Por que nós, psicólogos, especialmente nós que nos dedicamos, que estudamos muito, que trabalhamos muito com o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por que nós damos algumas regrinhas para os pais e entre elas está: prepare a mudança de atividade, dê um tempo, use avisos, né, sinalizações. Aqui no consultório eu falo, daqui a 5 minutos vai ficar na hora da gente ir embora. As crianças reagem de maneiras diferentes. Tem criança que pergunta imediatamente, você também vai? Né? Porque eu falo a gente ir embora. Tem crianças que falam, por que 5 minutos? Por que eu não posso ficar 10? Que questiona. E tem criança que quando eu falo daqui a 5 minutos vai ficar na hora de ir embora, ela começa a juntar o que ela está usando, ela começa a guardar, ela se sente pressionada por aquilo. E aí, para essas crianças, eu preciso falar, olha, você tem 5 minutos para brincar. Aí, depois, a gente vai guardar e ir embora. E ela tem dificuldade de usar esse tempo. Talvez por uma educação muito rígida, talvez por questões dela, pessoais, eu vou trabalhando ao longo do tempo. Tem crianças que eu percebo que tem muita dificuldade, que 5 minutos é pouco tempo. Então, para não perder a moral, né, eu continuo falando que são 5 minutos, mas são 10. Eu aviso quando faltam 10. E aí eu dou um tempo a ela para fechar, para formalizar né, uma situação ali, de maneira que não fique um negócio solto. E esse solto, né, eu não acabei o meu desenho, estava no meio do jogo. E aí, essa coisa gera muita ansiedade em algumas crianças. E a gente ensina aos pais, faça isso, faça perguntas que facilitem para a criança o aprendizado desta habilidade. Eu me lembro de uma vez que eu ensinei para uma mãe, né, ela falou que tinha ficado extremamente esgotada com a criança chorando durante 40 minutos e repetindo. Eu não queria que o feijão sujava o arroz. Eu não queria que o feijão sujava o arroz. E eu falei para ela, mãe, pergunta, onde você quer que eu ponha o feijão? Aí ele vai falar o lugar, você vai falar assim, se eu colocar o feijão aqui, ele vai escorrer e vai encontrar com arroz. Algum problema? Você prefere de outra forma? E ela ficou brava comigo. Mas eu vou viver por conta desse menino? Vou ficar fazendo essas perguntas? Eu perguntei para ela como que ela preferia. Se era fazer as perguntas ou se era ouvir 40 minutos a mesma frase. Então, essa dificuldade que a criança tem de interromper uma atividade e passar para outra, de aceitar uma mudança, tem a ver com o desenvolvimento das funções executivas, tem a ver com a flexibilidade cognitiva,
tem a ver com a capacidade de inibir comportamentos. Gente, eu trabalhei 4 anos na APAE e vivi situações de crianças que tinham comprometimento sério das funções cerebrais, especialmente do córtex pré-frontal. Já era uma criança maior e como eu me esforcei para convencer os professores, os outros profissionais, de que a criança agia não por vontade própria, não por decisão, mas por impulso, e que isso era parte do trabalho que a gente precisava fazer. Como eu suei por acreditar nisso e querer convencer as pessoas disso. Também a gente entende, quando a gente entende a lentidão do desenvolvimento do córtex pré-frontal, a gente entende por que é difícil para a criança planejar com antecedência, por que ela não consegue planejar o tempo que ela vai demorar para fazer uma tarefa e depois ela se desespera porque ela marcou outra coisa, porque ela planejou na cabeça dela que ela ia começar a brincar, a jogar às tantas horas e não deu tempo. Por que ela não consegue organizar, né, a agenda lotada que ela tem e ainda, né, apesar da agenda lotada, ter tempo para brincar, ter tempo para ficar à toa, ter tempo para inventar coisas. Porque é muito difícil para ela planejar, porque ela ainda é mais impulsiva, pela própria característica do desenvolvimento neurológico. Também fica fácil, mais fácil a gente compreender por que uma criança tem dificuldade para fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então a gente diz para os pais: dê uma ordem clara e curta para a criança de cada vez. E você fala para uma criança pequena assim: vai lá no meu quarto, pega o meu remédio que está na mesinha de cabeceira, passa na cozinha, pega um copo d'água para mim e quando você estiver voltando, traz o meu chinelo. É muito, porque isso vai confundir a criança. Além de um mapa, né, de ter gravado na cabeça um mapa, memória de trabalho, não é? O mapa da casa, para onde ela vai primeiro, onde ela vai depois, o que vai funcionar. Tem as coisas que ela tem que pegar, tem as coisas que ela tem que fazer. É muito. Então, talvez você pudesse fazer: filho, pega o remédio da mamãe na mesinha de cabeceira do quarto. Trouxe o remédio, né? Aí ou você mesma vai buscar água, ou você pede a água depois, porque se você der a ordem complexa, a chance da criança se confundir, se embolar, óbvio, uma criança menor, né? É enorme, é enorme. Também ajuda a gente a compreender por que a criança tem dificuldade de se concentrar por longos períodos de tempo. E aí as pessoas sempre: ah, mas no que interessa ele fica. Ah, mas no que ele gosta ele fica. A gente viu que tem as funções quentes, né, que envolvem as emoções. E nos dias atuais a gente tem o fascínio, o poder das telas. Eu me lembro que eu já fiz isso aqui, eu já coloquei isso aqui, que só vêm para o consumo jogos que em 30 segundos provoquem mudanças cerebrais amplas, porque geram essa adesão, essa fixação. Então, esta criança imatura, neurologicamente imatura, é a presa mais fácil dessa estratégia, não é? Lembra que eu falei, só vem para o comércio, né? São comercializados jogos que em 30 segundos, até 30 segundos, provoquem dilatação da pupila, aumento da pressão arterial.
Lembra disso? Não é à toa. E também a gente entendendo a lentidão do amadurecimento do córtex pré-frontal, a gente entende por que é muito difícil para a criança renunciar a recompensas imediatas. Todo pai, toda mãe já viveu isso. Vai na loja, no shopping com a criança e ela fala: você me dá isso? Você compra para mim isso? Você compra esse carrinho para mim? Você compra essa boneca para mim? E aí os pais falam: olha, a gente combinou que você só ia ganhar, o próximo presente seria no dia da criança, não chegou o dia da criança ainda, se você ganhar agora, no dia da criança você não vai ganhar, e ela concorda. Porque é muito difícil para ela adiar. E aí se você der o brinquedo e no dia da criança você não der nenhum, ela vai ficar muito frustrada. E aí que tá. Se você quer ajudá-la a desenvolver a capacidade de adiar satisfação, ou você não dá naquele dia, ou você dá e no dia da criança não dá, nem aquele, nem outro substituto, para que ela veja como as coisas funcionam. E o que a gente observa hoje? Os pais cedem. Eles dão ali naquela hora, porque senão a criança vai chorar, porque ela vai fazer pirraça, porque eu vou ficar com vergonha, porque todo mundo da loja vai olhar, porque isso e aquilo. E quando chega no dia da criança, dão outro. E aí, o que essa criança aprende? Que ela tem direito a toda satisfação imediatamente. Isso é um desserviço para o amadurecimento dela. Sem contar que a gente tem perdido muito o encanto com as coisas. Há um tempo atrás, eu vivi uma situação aqui na minha sala de espera que me chamou muita atenção para isso. O pai trouxe a criança e a criança estava fazendo um corpo mole. Não quero, não vou, não sei o quê. Aí o pai falou: se você ficar fazendo isso, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai ganhar presente do dia da criança. Devia ser final de setembro, assim. Aí a criança: mas você falou, né? E o pai falou: não, você vai ficar e pronto. Aí a criança entrou, eu falei, né? Levei a sessão, consegui que depois desfizesse esse mau humor e tal. Na hora que acabou a sessão, gente, o pai estava na sala de espera com uma sacola imensa de uma loja com um brinquedo enorme que era o brinquedo que a criança queria e entregou. A criança abriu, rasgou aquele plástico ali na mesma hora, jogou no chão, a sacola, o plástico, o pai não pegou, não pediu que ela pegasse, a nota fiscal ficou no chão, quer dizer, eu pude ver o preço do brinquedo. Não era dia de nada, o brinquedo não estava embrulhado para presente, que é um dos prazeres da criança, desembrulhar um presente, abrir, se surpreender. E aí? E aí que, mais tarde, essa criança tem dificuldade de adiar satisfação. Mais tarde, essa criança tem dificuldade de compreender o esforço entre o desejo e a realização do desejo. É um desserviço para a criança. Elas são extremamente sensíveis a essas experiências do início da vida. E essas experiências podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento das habilidades de funções executivas que, lembra bem do que eu falei lá no conceito, são preditores de sucesso escolar, de saúde e de renda. Presta atenção a isso. Desenvolver habilidades
das funções executivas, desenvolver as funções, é preditor de sucesso escolar, de saúde e de renda. Olha o tamanho do comprometimento que a gente promove ou não para a vida futura da criança. O estresse pode ser tão prejudicial às funções executivas de uma criança pequena a ponto de levar a confundir o estresse com o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Neste ano de 2022, em algumas situações, eu me recusei a fechar diagnóstico de crianças pequenas. Por quê? Elas tiveram muito poucas oportunidades. Você imagina uma criança que tinha 2 anos em março de 2020 e que agora tem 2 anos e meio. Ela passou os 2 anos, os últimos 2 anos, com uma vida completamente diferente do que seria natural. Ela não conviveu com outras crianças da idade dela, ela não foi à escola, ela não fez relações, experiências que ajudariam a desenvolver as funções executivas. E mais, muitas crianças passaram forte estresse com os pais doentes, perderam pai, mãe. Eu tenho criança, atendi uma criança de 6 anos no ano passado que perdeu o pai e a mãe em dias seguidos. Isso mesmo, um em um dia, o outro no dia seguinte. Como eu posso concluir por um diagnóstico para uma criança que foi exposta a isso? Porque a criança ficou com os avós são muito amorosos, mas os avós estão em profundo sofrimento. Eles perderam uma filha e um genro. Eles estão em profundo sofrimento. Essa criança está sob estresse. Eu não posso fazer um diagnóstico conclusivo neste momento. Eu posso atender, eu posso acompanhar, eu posso ajudar essa família a trabalhar as habilidades, a digerir esse sofrimento, mas fazer um diagnóstico conclusivo, de jeito nenhum. Uma criança de 6 anos que passou dos 4 aos 6 completamente isolada, que nesse período perdeu a mãe e o pai, não, de jeito nenhum. Então é preciso que a gente entenda que o contexto é muito importante quando a gente faz uma avaliação dessas. Ainda mais que a gente sabe que, infelizmente, você dá um diagnóstico, você faz um laudo, ele vai para a escola e ele funciona como um rótulo. Essa criança é problemática. Nesses quase 41 anos, eu já recebi muito telefonema de escola falando assim: os seus protegidos estão dando problema aqui na escola. Então, isso é muito sério. Por isso a gente precisa desenvolver habilidades e ter flexibilidade cognitiva para sair, para pensar fora da caixa, para pensar com instrumentos que são ali daquele momento. Nenhum de nós foi treinado para atender pacientes pós-pandemia, porque a última pandemia foi um século atrás, nenhum de nós estava vivo, nenhum de nós estava trabalhando. Então a gente não foi treinado para isso. A gente tem que exercitar a flexibilidade cognitiva, apesar dos 64 anos, agora, porque agora a gente precisa dela. Antes que a gente aprisione uma criança numa situação que talvez não seja real. Algumas serão? Sim, algumas serão. Algumas crianças serão sim
portadoras de transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Algumas crianças estarão sim no espectro autista, mas será que são todas? São todas essas que agora têm dificuldade? Isso é crucial. Na minha maneira de ver, isso é essencial, que a gente saiba considerar o contexto antes de fechar um diagnóstico, especialmente das crianças menores. Uma outra coisa muito interessante para as funções executivas são as relações pai-filho. Relações positivas, uma disciplina mais pacífica. E a gente está falando de disciplina mais pacífica, a gente não está falando de ausência de disciplina, né? Isso diminui o estresse da criança, isso fortalece os vínculos e isso possibilita um melhor desenvolvimento das funções executivas. E é muito interessante porque quando eu estava lendo, estudando para fazer esse vídeo, eu me lembrei de uma fala da Lia Luft no livro Perdas e Ganhos. Ela fala que não é ter sido pobre, não é não ter tido uma bola de couro para jogar futebol, não é ter tido sapatos velhos, não é ter brincado em chão de terra, que deixa déficits na criança. Os déficits que ficam, eles são decorrentes de não ter sido amado, acolhido, de não se sentir pertencente a uma família, de não ter experimentado afeto, proteção. A gente, erroneamente, nós, classe média, nós achamos que toda pobreza corresponde a abandono. Nem sempre. E os nossos consultórios nos mostram que, às vezes, a riqueza, ela é tão deletéria para o desenvolvimento da criança quanto a pobreza extrema. Eu já atendi aqui inúmeras situações de famílias pobres, extremamente amorosas, cuidadosas e decididas a promover o desenvolvimento dos filhos, tanto que chegaram até mim. Chegaram aqui com a cara e a coragem, chegaram aqui porque eu falava na rádio, porque elas me ouviam na rádio, porque elas aprendiam comigo na rádio e chegavam aqui com a cara e a coragem e falavam assim: doutora, eu não posso pagar, mas eu quero fazer o melhor para o meu filho. O que é que eu posso fazer? Não foi nenhuma nem duas vezes ao longo desses quase 41 anos. Então, ser pobre não determina que você não terá afeto, que você não promoverá o desenvolvimento dos seus filhos. Ah, mas tem uma coisa muito importante. A mãe pobre, ela costuma ter menos tempo. Ela costuma estar ela mesma sob forte estresse, porque ela não sabe se ela vai ter comida para dar para o filho amanhã, porque ela não sabe como será a funcionalidade da escola do filho. Então, isso sim, mas isso não tem a ver com a pobreza, tem a ver com o descaso a que essas pessoas são submetidas, com que essas pessoas são tratadas. Isso, gente, dá assunto para dias. Mas vamos voltar aqui para as funções executivas, né? Uma outra coisa que potencializa o desenvolvimento das crianças é estimular a autonomia. Aí é Montessori, deixar que a criança faça aquilo que ela é capaz, não fazer por ela nada que ela seja capaz. Então é aquela criança que fica tempos tentando calçar a meia. Ela põe de um lado, dá errado, ela põe do outro, dá errado e ela fica ali. E ninguém vai lá e fala, não, deixa eu pôr. E põe sem nem que a criança possa ver como você fez. Né? Deixar que a criança desenvolva a autonomia. Receber bem as ideias, as tentativas,
as explicações que a criança dá, mesmo que às vezes você precise corrigir. Eu falo muito para os pais assim, ouça o que a criança fala, porque às vezes, por exemplo, ela está desenvolvendo um medo de alguma situação, porque ela está interpretando aquela situação de acordo com os recursos dela e está ficando assustada. E aí você pode corrigir essa percepção, você pode falar, olha, mas não é bem assim. Você já reparou isso? Então, e aí a criança desfaz, não é, aquela interpretação errônea que ela tinha feito, que estava muito assustadora. Eu tenho recebido crianças que os pais falam, ela não quer crescer, ela está com medo de crescer. E a primeira explicação que eu dou para os pais é, talvez ela pense que será adulta, que terá que fazer tudo o que você faz, que ela observa, com os mesmos recursos que ela tem hoje. Explique a ela que ela não vai virar adulta da noite para o dia e que enquanto ela se torna adulta, ela vai aprendendo a ser adulta. E a outra explicação, igualmente importante, é, pai, mãe, vocês estão maldizendo a vida adulta? Vocês estão reclamando demais da vida adulta? Porque eu já falei aqui mais de uma vez, eu falo isso muito, nós somos um horror nesse aspecto. A gente ameaça as crianças, os adolescentes com o futuro. O que diz para eles que a nossa vida é muito ruim. E quem quiser ir para uma vida muito ruim é, no mínimo, bobo, não é? Um nível mais elevado de funcionamento executivo está vinculado a diversos aspectos positivos, como competência nos domínios social, emocional e escolar, melhor saúde, melhor prosperidade econômica e mais baixos níveis de atos agressivos e ou criminosos. Então, investir no treinamento das habilidades das funções executivas é preparar um futuro melhor, sob todos os pontos de vista. Olha só, tem estudos, tem muitos estudos. Aqui tem muita coisa de uma apostila feita para a Unicef, né? Coisa séria, e diz, olha, você vai melhorar o aprendizado, o relacionamento, o controle emocional, a autorregulação emocional, a saúde, a prosperidade, e você vai baixar os níveis de criminalidade, de agressividade. Pensa se isso não é motivo suficiente para a gente levar isso a sério.